inadmissível o nosso desempenho no primeiro tempo. O Cruzeiro vive a pior sequência de resultados com Fernando Seabra. Após o empate com o Vitória, pelo Brasileirão, no Barradão, o técnico criticou o primeiro tempo da equipe, admitiu queda recente de desempenho ofensivo e não descartou mudanças para o duelo decisivo com o Boca Juniors, na CONMEBOL Sul-Americana na próxima quinta-feira, pelas oitavas de final. Seabra tratou o desempenho do primeiro tempo como inadmissível, principalmente pela falta de combatividade, citando que o fator é primordial para a virada sobre o Boca Juniors. O Cruzeiro precisa vencer por mais de um gol de diferença para avançar direto às quartas de final da Sul-Americana. Qualquer vitória por um gol leva a decisão da vaga para os pênaltis. O Cruzeiro entrou com um time bem modificado. Titulares nos últimos jogos, William, Zé Ivaldo, Matheus Pereira e Lautaro Dias não começaram jogando. O time não se encaixou em campo e sofreu no Barradão. Sem a expulsão de Neres, já na reta final do primeiro tempo, dificilmente o cenário iria ser modificado pelo Cruzeiro. O Vitória dominava a partida completamente, enquanto a Raposa praticamente não oferecia perigo ao goleiro Lucas Arcanjo. Marcou de pênalti com Osvaldo e ampliou com um golaço de Alejandro, em lance que contou com falha de João Marcelo e de posicionamento do lado esquerdo do time. Em relação ao jogo, dois tempos distintos. O primeiro tempo nos desagradou profundamente, porque é inadmissível o nosso desempenho no primeiro tempo, em função não das dificuldades que encontrou e que o Vitória colocou, porque é uma equipe bem treinada, que tinha claro aí a sua proposta, a forma de pressionar. Não nos surpreendeu, nós estávamos preparados exatamente para essa estrutura e esses movimentos defensivos, mas acabamos não conseguindo quebrar a pressão e envolvê-los, e fomos trazendo o adversário para dentro do nosso gol e com um nível de competitividade menor do que o adversário, nas disputas, nos duelos. Então, nós não podemos nos permitir perder competitividade. Temos uma ideia de jogo, um plano de jogo para ter vantagem competitiva sobre o adversário. Se em alguma circunstância essa vantagem não estiver acontecendo, e como no jogo de hoje, pelo contrário, estava proporcionando situações favoráveis para o adversário e nos colocando em dificuldade, temos que ter a maturidade de, nesses momentos, saber fazer um jogo de segurança, ser competitivo e depois voltar para o jogo. Nesse sentido, favorecemos demais a equipe do Vitória, nos colocamos numa situação de estar sempre pressionado no nosso campo e muitas vezes na nossa área, e de não ameaçá-los nem em contra-ataque, nem em transição. Deixamos o adversário muito confortável no controle do jogo no primeiro tempo. Enfim, estamos já foi conversado com o grupo, estamos cientes disso e sabemos que qualquer compromisso que tivermos pela frente, mas em especial esse próximo jogo aí com o Boca Juniors, não podemos nos dar o luxo de deixar de competir em nenhum momento. Aí tem o segundo tempo e, diante de uma situação adversa de placar, adversa emocionalmente, a equipe conseguiu se posicionar bem desde o início, usar a vantagem de um homem a mais e gerar diversas oportunidades de gol. Entendo que o Lucas Arcanjo também foi feliz em alguns momentos. O resultado não é bom, queríamos sair com a vitória, mas foi o resultado que, na circunstância do jogo, pelo menos evitou que nós perdêssemos o jogo e saímos com um ponto daqui. Não estamos satisfeitos com isso também de uma forma geral, mas conseguimos minimizar danos diante da circunstância do jogo. Também entendo que, embora tenhamos tido uma expulsão a nosso favor, é uma expulsão justa, fruto de um movimento defensivo que repetimos todos os jogos, né? E que o segundo tempo, 8 minutos de acréscimo, também não representou a quantidade de paralisações, porque tivemos ali alguns minutos no VAR, né? Muitos minutos de atendimento ao goleiro, mais todas as substituições. Então, é possível que nessa reta final de jogo pudéssemos ter conquistado a vitória. Ô Seabra, é um jogo que ficou condicionado muito pela expulsão do Neres, né? O Cruzeiro facilmente dominado, enquanto estava 11 contra 11.
Além disso, a gente costuma falar muito sobre justiça no futebol. Você acha que está sendo justo em algumas escolhas, como, por exemplo, retornar com o Vital para um jogo desse, em detrimento a outros atletas que vinham atuando com a frequência? Só para citar um caso, e queria que você explicasse sobre essa utilização que você espera de um jogador que já não rende há um bom tempo. Perfeito. A justiça está também no desempenho e aplicação daquilo que o jogador vem apresentando no dia a dia de treinamentos. Então, ele tem mostrado um aumento da intensidade, um desenvolvimento de leitura melhor dos espaços para se posicionar e para atacar. E como os espaços ali estavam muito reduzidos por causa do bloco baixo do Vitória, seria um jogador com a capacidade de, do lado esquerdo, ter a perna invertida, seja para situações de bola de quina, aqueles cruzamentos de pé fechado, seja para circular o bloco e a gente poder usar os dois lados do campo na mesma posse para buscar criar espaços, né, contra uma equipe que a gente saberia que estaria no bloco baixo. Então, como a gente observa o jogador no dia a dia, tinha essa expectativa de que ele pudesse nos atender. Seabra, você não se fala em outra coisa, né? O jogo contra o Boca, você volta ao esquema anterior à partida da Argentina, com, né, um volante ali na cabeça da área, e a preocupação com o Barreal, ele saiu no início do segundo tempo, preocupa, não preocupa, e qual esquema você está preparando para quinta-feira? Ainda precisamos, em relação ao Barreal, esperar a avaliação, né? A princípio não teve nenhuma torção, nenhum trauma direto, simplesmente um incômodo por dor que estava limitando os movimentos dele. Então, temos que aguardar para saber, né, a gravidade, a profundidade e as consequências desse problema. Em relação ao esquema, hoje acabamos mudando de estrutura, tá certo? Já no primeiro tempo mesmo. E vamos avaliar. Já analisamos algumas situações e movimentos do Boca Juniors que nos gerou dificuldade em função da estrutura passada e vamos avaliar se conseguimos, dentro daquela estrutura, neutralizarmos ou se precisamos de outra, e também para que a gente tenha um jogo ofensivo mais produtivo do que tivemos contra o Boca, até mais do que contra o próprio Atlético Mineiro, né? Hoje, quando tivemos um jogador a mais, conseguimos criar chance de gol, mas nos últimos 3 jogos a nossa produtividade ofensiva tem caído bastante. Nós estamos atentos a isso e estamos buscando soluções. Então, ainda existe uma ideia, mas ela não está fechada, mas sabemos do que precisamos melhorar. Seabra, 2 situações para fechar. Você falou aí sobre tempo de acréscimo. Assim que o jogador do Vitória foi expulso, você teve um tempo considerável ali no final do primeiro tempo. Faltou coragem para colocar o Cruzeiro para cima com a substituição que você fez no intervalo. E ainda insistindo sobre essa questão aí da entrada do Vital. O que os treinamentos estão fazendo que a turma não consegue desempenhar quando entra? O Palácios você tinha elogiado nos treinamentos, nem está aqui mais no Cruzeiro. O Neres da mesma forma. Agora elogia o Vital no treino, mas ele não consegue entregar no jogo. O que tem no treino que a turma não consegue desempenhar? Quando é a partida, quando é que vale realmente? Desculpa, qual foi a primeira parte da pergunta? Sobre se faltou coragem para colocar o time mais para cima quando o Vitória estava com 1 a menos já, tendo o tempo que você precisou aí nos acréscimos que você pediu. Você tinha tempo no primeiro tempo para fazer a alteração e ir para cima, e você reclamou que faltou tempo. Você teve no primeiro tempo. Sim, mas eu me referi ao segundo tempo, né? É isso, né? Eu me referi ao segundo tempo. Aí no primeiro tempo eu tinha tempo para buscar uma alternativa mais ofensiva, é isso, né? Tá bom. Naquele momento o time estava com o desempenho muito instável, não estava conseguindo se encontrar no campo. O que a gente fez foi colocar uma alternativa defensiva que a gente já tinha previsto, em função do Vitória usar muito dupla amplitude, que é lateral e ponta aberta, e ajustamos nesse sentido até antes da expulsão. E aí era um risco fazer uma mudança sem ter uma palestra clara, e eu já ia ter o intervalo para fazer isso. Com um homem a mais, o time já pode, eles são treinados para ir ocupando os espaços e já empurrarem o adversário, independente da estrutura que esteja. E no primeiro tempo não era interessante ainda fazer uma troca de jogador, porque nós perderíamos um momento de substituição. E com um homem a mais, independente dos jogadores que estão no campo, já era possível que nós
nos tornássemos superiores e buscássemos o gol. Preferi dar a oportunidade daquele momento do time voltar para o jogo do que colocar um elemento novo, seja de jogador, seja de estrutura, e o time continuar desestruturado, né? Então, se a gente estivesse muito bem no jogo naquele momento, era mais fácil tomar uma decisão para colocar o time para cima naquele momento e ser mais agressivo. Da forma como nós estávamos no jogo, nós fizemos isso paulatinamente. Subimos um pouco a equipe, baixamos a equipe do Vitória, buscamos criar soluções com a equipe que estava e no intervalo buscamos as soluções com mais critério para que elas fossem mais efetivas. O treino, então, os jogadores que pegam uma sequência de jogo maior, eles acabam não se beneficiando tanto de treino, falta treino para eles aquisitivo, na verdade, né? Então, quando eu já expliquei isso, quando a gente tem um jogo a cada 4 dias, a véspera do jogo é o treino que dá para fazer alguma coisa, mas não pode ser muito porque é a véspera do jogo. Quando é a cada 3 dias, nem tanto. Mas teve uma semana antes do jogo do Fortaleza, só que os jogadores vêm de um desgaste muito grande, né? Então, mesmo nesse momento da temporada, quando a gente tem uma semana cheia, com o grupo todo, a gente não consegue, com todos os jogadores, fazer com que eles treinem todos os dias, né? Recentemente, Romero, Matheus Henrique, eles ficaram até metade da semana que a gente teve cheia sem treinar. Agora, já os jogadores que estão tendo pouca minutagem, eles treinam todo dia, praticamente de forma aquisitiva. Então, é esperado que em algum momento, um desses jogadores que está treinando mais, porque está jogando menos, ele eleve um pouco o seu nível, né? Ao passo que o jogador que está tendo sempre a carga de jogo, ou seguindo a rotina de jogo e entrando pouco, pode ser que ele perca um pouco de desempenho. Então, isso é uma coisa que acontece na dinâmica normal, né? Entre G1, que é o time que sai jogando, G2, que é o time que está relacionado, e G3, que são os jogadores que, quando sai a lista, não estão relacionados para o jogo. Eles acabam tendo rotinas e oportunidades de treinamento diferentes. Na coletiva, né, que ele teve no intervalo, tirando o Lucas Silva e colocando o Matheus Pereira, e a partir daquele momento o Cruzeiro foi tendo uma outra postura. Entendo também, algumas pessoas me mandaram, eu usei ali o exemplo do Matheus Vital porque era um jogador que há 7 jogos ele não aparecia, né? Então, quando o Seabra fala sobre treinar, beleza, tá treinando bem, mas o jogo não mostra essas virtudes que aparecem em coletiva nos treinamentos, né? Então, é por isso que a gente tem que questionar, e a gente vê pouquíssimos treinos, né? Um lá que a gente viu que ele treinou bem, e realmente tinha treinado bem, a gente destacou isso, aí ele entrou contra o Grêmio numa preguiça danada. Então, beleza, nem sempre o treinar bem ali significa que mereça uma oportunidade, e até acho que teve gente pior do que o Matheus Vital, né? Por exemplo, podemos citar aqui o Lucas Silva, o Marlon fez uma partida muito ruim, abaixo da crítica. Então, o Vital foi o menor dos problemas? Sim, concordo. Mas é que o Vitinho fez gol em jogo aí importante, sempre que entrou bem e já sumiu, né? Acabou perdendo espaço mais uma vez quando ele vinha sendo substituto do Barreal, né? Sempre aí estava saindo o Barreal e entrando o Vitinho. Então, é só para a gente ter os esclarecimentos por parte de quem é o técnico, que é o Fernando Seabra, porque muitas das vezes a gente fica aí falando sobre possibilidades, né? Então vamos ouvir dele. Por que fulano entrou, por que ciclano não entrou, por que teve uma atuação assim, por que não foi desde o início. Então isso tudo é importante, a entrevista coletiva para trazer esses esclarecimentos. E sobre o jogo, eu saio daqui com pouca coisa para comemorar. E eu acho, antes de qualquer coisa, pessoal, já vi outras pessoas ali também, né? Porque tem muita gente maldosa aí nesse meio de rede social, né? Algumas pessoas até faltam com honestidade, né? Aí vai da pessoa, né? Infelizmente. Por exemplo, já falando aqui, o Alexandre Matos ontem, ele deu uma entrevista para a Rádio Itatiaia descartando qualquer possibilidade de mudar técnico neste momento. Então, vocês já podem descartar aí qualquer situação nesse sentido. E eu vi gente falando que a Samuca TV começou a campanha disso e daquilo. Então,
pelo menos, a não ser que enquanto eu estava sem escuta aí, vocês falaram algo. Eu não vi ninguém falando aqui que a solução do Cruzeiro é mudança de técnico. Não vi. E eu também estou falando que a solução do Cruzeiro é mudar a postura, é escalar as peças corretas. Então, isso o Seabra já mostrou que pode fazer. Já mostrou que pode fazer. Tem que identificar porque há 4 rodadas, há 4 jogos, o Cruzeiro foi ao Rio e fez uma grande atuação contra o Botafogo. O Cruzeiro enfrentou a equipe do Red Bull Bragantino, um jogo de trocação, e o Cruzeiro criou muito e venceu o jogo. O Cruzeiro, tudo bem, aí já é a equipe da parte de baixo da tabela, o Grêmio, o Corinthians. Claro que é um Cruzeiro que deve muito quando o assunto é jogar fora de casa. E hoje, mais uma vez, ia ser uma tragédia. Só que o Neres salvou o que iria acontecer de ruim para o Cruzeiro. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que se não vem a expulsão do Neres, o Cruzeiro ia ficar aqui até amanhã e não ia sair disso, ia perder o jogo. Criou depois para virar a partida? Criou. Tudo condicionado a isso, ter um jogador a mais. Mas foi importante, a gente já viu também equipes jogarem contra um outro time que não tem jogador, que está com um jogador a menos e não sair nada. O Cruzeiro, pelo menos esse poder de reação, aí para uma boa atuação do Cássio, uma boa presença do Vidalba e destacando, claro, o Dineno, um segundo tempo muito bom do Matheus Henrique, o Kaique entrando muito mais ligado do que o Marlon. Então, são poucas coisas para se exaltar num dia que era para a gente estar saindo daqui com um vexame, né? Um vexame, porque a postura do Cruzeiro naquele início de jogo, mais uma vez, aquele Cruzeiro de não conseguir trocar passes, um Cruzeiro mexido, é verdade, mas era um Cruzeiro que tinha condição de fazer um primeiro tempo muito melhor do que aquele que a gente viu aqui no Barradão, em Salvador. Então, acho que ficou devendo, e ficou devendo bem, por tudo que a gente esperava. E o Cruzeiro hoje tem peças para, mesmo com um time mesclado, jogar bola. E jogou muito em função da expulsão do zagueiro Neres. Então, acho que o Seabra ele vai tendo indícios do que ele tem que fazer de forma correta para o Cruzeiro, por exemplo, na quinta-feira chegar e buscar a classificação. Eu saio muito feliz daqui com o Dineno, que a gente cobrou recentemente, que ele tinha entrado muito mal. Não lembro, acho que foi o jogo lá contra o Fortaleza, né? No Clássico. Que a gente falou que ele entrou mal. No Clássico também. Então, o Dineno pega um gás legal para o duelo de quinta-feira diante da equipe do Boca Juniors. E só para fechar o assunto aí, Matheus Vital. Perdeu um gol cara a cara, não sei se ele dominou mal, depois tentou dar um chute ali de primeira, que foi muito mal. Se contentar com isso aí, galera, aí vocês vão me desculpar. Eu prefiro 1000 vezes dar chance para a garotada da base, como o Vitinho, por exemplo, que sempre que entrou, na minha opinião, nunca deixou a desejar. Nunca deixou a desejar. E além disso, como entrou muito cedo, com o Barreal saindo ali antes dos 10 minutos, o Vital cansou, né? O que era normal, 7 jogos sem atuar. E aí, o Cruzeiro, neste final aí, quando o Seabra fala que se tivesse mais minutos, o Vitória começou a sair com um certo perigo ali, porque o Cruzeiro realmente cansou depois de pressionar muito. Mas esse jogo aí já vai ficando para trás, porque todo mundo pensa, obviamente, no duelo diante da equipe do Boca Juniors, e eu concordo com tudo aí que vocês falaram. O time já começa tendo 2 novos titulares. Kaique na lateral esquerda e Juan Dineno no comando de ataque.